Setembro é o mês da alfabetização e das literacias e a Universidade Aberta, através dos seus centros locais de aprendizagem de Ancião e de Portimós, participa uma vez mais na Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos promovida pela ABEFA. Nesta segunda parte do vídeo, Os Caminhos da Alfabetização nos dias de hoje e no futuro, falaremos um pouco dos projetos colaborativos que têm sido desenvolvidos entre Portugal e o Brasil. Temos connosco a professora doutora Daniela Melaré, da Universidade Aberta, que irá contextualizar um pouco estes trabalhos. É um prazer estar aqui convosco hoje, falando sobre o mês da alfabetização, que é agora em setembro. Nós, da Universidade Aberta, estamos apoiando um projeto que está em desenvolvimento entre a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto, a CAPES e o Ministério da Educação no Brasil. Nós estamos fazendo a parte online desse curso, um curso que está sendo oferecido para 180 mil professores, o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. É um trabalho maravilhoso e que merece ser comentado agora no mês da alfabetização. Vamos destacar a alfabetização de adultos, como um tema central também aqui da nossa universidade. Hoje em dia, a alfabetização não é só mais a alfabetização das crianças, temos que pensar nas literacias, a literacia digital, a literacia cultural, a literacia da ciência, enfim, uma série de outros elementos que envolvem a alfabetização em cenários dos adultos. Portanto, também vamos destacar isso nesse mês agora, setembro, para que a gente possa refletir juntos sobre esse tema. Também, não mais importante, não poderia deixar de mencionar que este ano temos 100 anos de Paulo Freire, esse educador exímio que desenvolveu muito o debate, as reflexões e as teorias na área da alfabetização de adultos. É importante lembrar que todo o trabalho de Paulo Freire permanece ainda, e está muito atual. Muito obrigada e espero vê-los em breve. Um grande abraço e até mais. Obrigada, professora, pelos seus esclarecimentos. Para nos falar um pouco sobre o Manual de Alfabetização Baseada na Ciência, de que é um dos editores, temos connosco o professor Dr. Rui Alves, da Universidade do Porto, e gostaria que nos falasse um pouco sobre o contexto colaborativo que existe entre Portugal e o Brasil e que elaborasse um pouco sobre este projeto. Olá, Cefra. Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe o convite e saudar a vossa iniciativa para celebrar o Dia Internacional da Literacia. A literacia e a alfabetização são capacitações muito férteis e indispensáveis nas sociedades do conhecimento que estamos a construir. Por isso, relembrar esse papel no mundo ainda marcado por muitas desigualdades e no qual ainda muitos humanos não sabem ler nem escrever, são ações muito nobres e meritórias. É por isso, para mim, um prazer participar da vossa iniciativa. O Manual ABC surgiu de uma iniciativa do secretário da Alfabetização do Brasil, Carlos Nadalim, que, ciente do manancial de evidências científicas atualmente disponível sobre como melhor ensinar as crianças a ler e a escrever e respondendo aos baixos níveis de literacia que as crianças brasileiras têm demonstrado nas avaliações internacionais e também a reconhecidos déficits na formação dos professores alfabetizadores, o secretário Nadalim desafiou a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade Aberta para construirmos um curso de formação à distância para os professores alfabetizadores brasileiros. O curso ABC está atualmente em funcionamento e teve uma adesão massiva dos professores alfabetizadores brasileiros. Atualmente, quase 200 mil professores frequentam o curso à distância. O Manual ABC é, pois, uma das peças desse curso. No fundo, é o livro de texto desse curso. Para escrevermos esse livro, com 23 capítulos e mais de 500 páginas, eu e a professora Isabel Leite, da Universidade de Évora, convidamos mais de 30 investigadores, académicos e especialistas nas várias áreas da alfabetização para contribuírem com um capítulo dirigido aos educadores e professores do primeiro ciclo e no qual pudessem sintetizar o estado da arte da investigação sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita em português europeu. Apenas para dar uma ideia do manual que está disponível em várias plataformas do Ministério da Educação do Brasil, o manual está organizado em 4 partes.
A primeira dá conta de noções fundamentais sobre a alfabetização, desde aspectos políticos às características da linguagem falada e da língua escrita. A segunda parte aborda o desenvolvimento da literacia antes das crianças chegarem à escola. Por exemplo, o que é que pode acontecer na família ou no jardim de infância e que promove a literacia. A terceira parte aborda o trabalho de aprender a ler e a escrever pelas crianças e como essa aprendizagem tem múltiplas fases, tais como a decodificação, a compreensão, a fluência na leitura, o conhecimento da ortografia, o treino da caligrafia, entre várias outras. A última parte aborda as dificuldades da aprendizagem da leitura e da escrita. É importante que os professores reconheçam perturbações como a dislexia, a disgrafia ou a perturbação de desenvolvimento da linguagem que afetam desde o início a aprendizagem da linguagem escrita. Estas 4 partes do Manual ABC dão uma visão panorâmica, cuidada e atual sobre o que é importante os professores saberem sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita. Este é um conhecimento internacional que está atualmente muito disponível em várias línguas, mas em português, com a abrangência e envergadura que dei conta, parece-nos que foi a primeira vez que foi possível reunir os contributos de um tão grande número de especialistas da aprendizagem da leitura e escrita em português. Obrigada, professor. Uma das iniciativas que está também em curso é a adaptação do Manual para Português Europeu. Qual é o vosso objetivo com esta adaptação e de que forma é que ele poderá ser utilizado pelos educadores portugueses e quando é que vai estar disponível? Sim, essa adaptação está em curso e ela surge do reconhecimento da utilidade para a comunidade educativa portuguesa que o Plano Nacional de Leitura e a EduLog fizeram do Manual ABC. Tanto o PNL como a EduLog têm desenvolvido iniciativas muito relevantes na promoção da leitura e da escrita e na formação dos professores e educadores. Acredito que a disponibilização de uma versão em português europeu será mais uma iniciativa nesse trabalho excelente que essas plataformas têm desenvolvido. Relativamente à adaptação, deixe-me dizer-lhe que ela está a ser relativamente simples, pois como o Brasil e Portugal partilhamos a língua portuguesa, as diferenças entre a versão brasileira e a portuguesa dizem apenas respeito a pequenas diferenças no vocabulário e na ortografia entre o português do Brasil e o português europeu. A disponibilização em plataformas portuguesas permitirá uma maior difusão e acessibilidade do conhecimento reunido no manual aos educadores portugueses. O que os educadores portugueses podem esperar encontrar no manual é uma visão do estado da arte sobre o que a ciência tem descoberto sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita em português. Acreditamos que esse conhecimento pode ser muito útil para tornar ainda mais informado e eficiente o trabalho dos educadores portugueses. Esse trabalho, vale a pena lembrar, é um trabalho de dar uma liberdade muito específica a quem aprende a ler e a escrever. Essa liberdade é a liberdade de poder aceder ao mundo da escrita e beneficiar, participar daquilo que os livros e a literacia nos dão. Os livros abrem-nos a possibilidade de participar no mundo letrado e eventualmente transformar as nossas vidas. A esse respeito, não resisto a recontar uma história que li recentemente do escrito que o escritor Afonso Cruz conta no seu recente livro O Vício dos Livros. Há uns anos, Afonso Cruz encontrou-se no Kuwait com uma escritora árabe famosa e numa visita que fizeram ao souk, a escritora apontou para umas burcas à venda numa loja e disse: "Eu também já vesti aquelas roupas." Afonso Cruz perguntou-lhe: "Então o que tinha espoltado a mudança?" A escritora respondeu-lhe: "Comecei a ler e libertei-me." Parece-me, pois, muito importante que os educadores portugueses, nas suas ações, possam sempre ter presente essa consciência da natureza libertadora da literacia, como de resto mostram as atividades desenvolvidas pelos centros locais de aprendizagem da Universidade Aberta. Para mim, um prazer participar desse vosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Rui, pelos seus esclarecimentos e por esta partilha de informação. Para nos falar um pouco sobre a origem deste projeto, temos connosco o Dr. Carlos Nadalim, que é Secretário Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação do Brasil. Pergunto-lhe, Dr. Carlos, que políticas públicas estão na origem deste projeto e de que forma é que ele vai melhorar a alfabetização no Brasil? Temos desafios históricos no âmbito da educação brasileira. Como exemplo,
posso citar a universalização do acesso ao ensino fundamental, que ocorreu apenas na década de 90. Mas, de outro lado, temos um grande desafio que diz respeito à garantia da qualidade da aprendizagem, do ensino da aprendizagem, da leitura e da escrita. As duas últimas edições da antiga Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, apresentam um quadro realmente preocupante. Cerca de 55% dos alunos no fim do terceiro ano do ensino fundamental têm conhecimento insuficiente em leitura. Então, diante desses desafios, diante desse cenário, a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação instituiu, por meio de um decreto presidencial, a Política Nacional de Alfabetização, a PNA. A política é uma espécie de bússola que orienta o Ministério da Educação no tocante ao desenho de ações e programas voltados à alfabetização e às literacias. Previsivelmente, que necessidades serão supridas com a criação deste manual? O manual do curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, foi elaborado pela Universidade do Porto, sob a coordenação do professor Rui Alves e da professora doutora Isabel Leite. Então, qual é a nossa expectativa? É que os professores alfabetizadores brasileiros acessem pesquisas científicas de ponta e tenham também contato, não é, com a experiência portuguesa. Nós sabemos que são vários os profissionais, pesquisadores envolvidos na elaboração desse manual. Trata-se de um manual que segue parâmetros internacionais, pesquisas de ponta, e tudo isso é muito bem-vindo em nosso país, já que desde 2019 temos destacado que nossas políticas educacionais devem levar em consideração as evidências científicas. Recebi com muita alegria, não é, o pedido para que este manual seja publicado em Portugal no âmbito do PNL, o Plano Nacional de Leitura de Portugal, que tanto nos inspira aqui no Ministério da Educação. Então, ficamos felizes porque sabemos que este manual é de alta qualidade, vai ganhar agora uma versão, né, do português europeu e será divulgado em Portugal e espero que acessado pelos professores portugueses. Então, eu quero finalizar a minha participação destacando que a Secretaria de Alfabetização prioriza o uso de evidências científicas e levou em consideração os resultados de Portugal, né, sobretudo no PIRLS, no PISA, e estamos aqui dispostos a estreitar ainda mais nossas parcerias com os nossos irmãos portugueses, que sempre nos trataram com muita cordialidade e foram muito generosos ao compartilharem esses conhecimentos que estão contagiando os professores brasileiros. Consideramos o ABC um marco, né, histórico na educação brasileira, até porque realizamos uma pesquisa de satisfação com os cursistas e nós temos ali mais de 88%, 90% dos inscritos, né, que estão muito satisfeitos ou satisfeitos com os conteúdos do curso ABC. Então, que todos nós lutemos por uma alfabetização de qualidade neste mês em que comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização.